Então, compartilha. Oi, pessoal, aqui é o João. Oi, pessoal. Se inscreve no meu canal, 2999. Gente, ele é louco, Onde ele é era louco. mesmo? Aqui. Uma decepção, as pessoas vão ver o vídeo gravado Desabilitar SMR na aula, cara, não pode. SMR Pronto, ó. A gente tava. A gente vai falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi um lugar. Não, a gente vai falar sobre o Império Bizantino. A gente estava falando sobre o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino agora, que a gente vai estudar, tá bom? Eu vou falar mais alto, Davi, assim tá bom? E a gente parou no slide, deixa eu achar ele aqui, 7. Nessa parte, tensões religiosas. A gente já viu um pouquinho do Império Bizantino, como que era a economia, como eram os reis, como vivia o povo. Agora a gente vai falar sobre a religião nesse Império Romano, bom? O que acontecia na religião ali, tá? Davi, acorda, Davi. Eu tô no mudo, desculpa. Acorda aí. Tem que tomar cafeína. Então tá, pode desligar o microfone, precisa deixar ligado, né? Bom, o Império Bizantino abriu as portas para o cristianismo. Isso a gente até viu já no outro império, né? Que a partir do ano 395, os imperadores aceitaram, enfim, a Igreja Católica, que o cristianismo, a Igreja Católica, bom? Então eles aceitaram a Igreja Católica e o Império começou a seguir a Igreja Católica, tá? Tanto não sei se vocês lembram, que a gente falou muito que os reis e os papas, né, a Igreja, junto com os reis, governavam juntos. Lembram disso? A Igreja Católica tinha muita ação, mandava junto com os reis, tá? E no Império Romano do Oriente, que lembra que foi dividido o Império Romano em duas partes? A gente estudou uma parte, agora está estudando a outra. Né? Então, nessa outra parte do Oriente, o cristianismo também foi adotado como religião oficial. Então, a igreja oficial, a igreja do rei, tinha que ser seguida por todo o povo. Naquela época não tinha esse negócio de escolher qual igreja seguir. A igreja que o rei falava que tinha que ser, todo mundo tinha que seguir, era meio que obrigado a seguir essa igreja. Bom, os cristãos, então, orientais, não formavam um grupo unido na mesma doutrina daquela igreja do outro reinado, tá? Eles fizeram algumas ideias diferentes, tá? Eles defendiam apenas a natureza divina de Cristo, enquanto os outros acreditavam na sua natureza ao mesmo tempo divina e humana. Então, tinha algumas mudanças na igreja, tá? Eles fizeram algumas coisas diferentes. Eles acreditavam em Cristo só como um ser espiritual, eles não acreditavam que Cristo era humano também, que andou aqui na Terra. As divergências, o que é divergências? Diferenças, tá? As diferenças entre os cristãos se acentuaram ainda mais, tá? E as tensões religiosas no Império também aumentaram. O que é tensão? É aquele início de briga, aquele início de contenda. Você tem uma opinião, eu tenho outra, e a gente vai discutir essas diferenças. Então, isso é uma tensão. Então, o Império Romano do Oriente queria uma igreja de um jeito, no Ocidente a igreja era de outro jeito. E ali eles vão tentar entrar em um acordo, tá? E vão criar a sua própria igreja. Até hoje existe essa diferença de igreja católica, tá? Ali na Europa é de um jeito e na parte oriental, até Rússia hoje, outros lugares que têm igreja católica, eles têm um outro estilo de igreja católica. Eles fizeram diferente, tá? Então, eles fizeram aí algumas modificações dentro da igreja para eles seguirem, tá? Porque grande parte da população desse outro império
seguia outras religiões. Alguns eram judeus, outros seguiam o zoroatrismo, que é um outro tipo de religião, tá? Acreditavam em outras divindades, em outros deuses, tá? Então eles acabavam aí tendo que ter algumas mudanças para todo mundo aceitar essa nova religião. Bom? Então, a nova igreja do Oriente. Então, foi criada uma nova igreja, tá? Você tá cantando aí, Davi? Não, eu tô respondendo o chat. Eu tô respondendo o chat. Tá. Aos poucos, então, a igreja cristã do Oriente foi se diferenciando da igreja ocidental, tá? Então, vai mudar a forma de muitas coisas, tá? Que vai ter muita influência da cultura grega, muita influência da cultura macedônica, persa, árabe, porque o povo era outro, o povo tinha outros costumes, então a igreja vai ter que se adaptar aos costumes dessas pessoas, certo? E muitas coisas vão, então, sendo mudadas. Tá? A autoridade máxima do catolicismo lá do Ocidente era o Papa, tá? Que vivia em Roma e de lá comandava a igreja. Isso também prejudicou a unidade cristã, tá? Porque muitos queriam seguir de um jeito diferente do que o Papa falava, né? Mas ao mesmo tempo o Papa era a autoridade máxima e teve aí muitas discordâncias, até surgir as igrejas que nem a gente conhece hoje, tá bom? Em Constantinopla vivia o patriarca, quer dizer, lá na igreja do Ocidente tinha o Papa. Aqui nesse império que a gente está estudando hoje, o máximo da igreja não era o Papa, era o patriarca, que era o chefe da igreja, tá? E ele apoiava o Papa, mas ele não era um Papa, ele era um patriarca, então ele está vindo aí algumas mudanças. Com o tempo... Pro. Oi, fala. Quem que é esse Kevin? Kevin. Tem um tal de Então, tem um Kevin aqui. Ah, eu não conheço. Oi, Kevin. Hello, how are you? Quem que é que tá escrito Kevin? Sim, pá. Sei lá. É um Kevin. carinha aqui. Acabou de entrar, parece. Puxa o e-mail dele, prof. Consegue puxar o e-mail dele? Fala aí, Kevin. Quem é Já ele você? sai, pode ter certeza. Mas puxa Se não... Kevin saiu aí, ó. Saiu. Viu? Ele saiu. Tem que ameaçar. Tem que ficar ameaçando pra sair. Tipo, puxa o e-mail. Deixa alguém que quer assistir a aula, deixa assistir a aula, gente. Ah, de graça, assistir aula de graça. O pior é que ele tava quietinho, ouvindo tudo, mano. Não fez um barulho. É alguém que tá no grupo, porque o único link tava no grupo. Não tem ninguém. Não, mas Ou a pessoa, ou alguém do grupo pode ter mandado, enviado o link pro amigo. É verdade. Posso sair, vagabundo? Eu já fiz isso. Talvez. ai, João Vitor Corre. Bom, vamos terminar aqui falando de religião, por favor, assunto muito importante. Religião católica se mudando, se transformando, ficando diferente em algumas regiões, tá? Com o tempo, patriarca, né, começa a ter a mesma autoridade de que o Papa tem, tá bom? Os imperadores do Oriente, para eles, né, interessava estender o seu poder sobre a religião, tá? Então, Aí, prof, o Kevin entrou de novo. deixa o Kevin. Oi. Então, o que acontecia? Lá no Ocidente, a igreja mandava junto com o imperador. Porém, aqui no Oriente, o imperador vai mandar até no patriarca e no papa, tá? Ele não aceita ali no Império do Oriente a igreja mandando junto. Então, isso também é uma grande mudança, tá? A igreja católica aí no Oriente não tem tanto poder. E por causa dessas muitas mudanças, dessas discordâncias, dessas diferenças da Igreja Católica no Oriente e no Ocidente, vai acontecer o cisma. O que é cisma? Separação, tá? A Igreja Oriental vai ser uma igreja e a Ocidental vai ser outra, tá? Eles vão romper mesmo a Igreja Católica e vai dividir a Igreja Católica em duas. Vocês sabiam que tem, então, dois tipos de Igreja Católica?
a Igreja Católica que a gente conhece, que tem aqui no Brasil, que é a do Ocidente, e tem a Igreja Católica do Oriente, completamente diferente. Bom? A separação entre a Igreja Oriental e Ocidental aconteceu em 1054, quando o patriarca de Constantinopla rompeu com o Papa. Tá? Então, eles romperam, tá? E aconteceu essa separação. E lá no Oriente, então, tem a Igreja Cristã Ortodoxa, tá? Ortodoxa. O Papa, então, passou a exercer autoridade religiosa na Igreja Apostólica Romana lá do Ocidente, tá? E o patriarca é que é o líder da religião ortodoxa lá de Constantinopla, tá? E essas duas igrejas católicas existem até hoje, tá? Então a Igreja Católica é dividida em duas, tá bom? A que a gente conhece do Ocidente e a ortodoxa, que é lá da parte oriental. Ô, prof, você tem a voz mó boa, o Kevin falou que você tem a voz mó boa. Ah, é? Sei. Vocês, em vez de prestar atenção na aula, fica brincando, né? Para que Abre você vai ter que assistir a aula Kevin. tudo de novo, viu? Eu tô prestando atenção. Pode parar com esse chat aí. Olha ali. Agora o Kevin vai sair da aula com o Davi, porque o Davi não fica Não. quieto. Eu vou pode puxar o parar, e-mail dele Grana. aqui, calma aí. Deixa eu pegar o e-mail dele aqui. Abre o Mickey, vai. Tá. Vou puxar o e-mail do rapaz, ainda coitado. Eu tá querendo aprender um pouco de história aqui com nós. Olha, Querendo saber sobre a Igreja Católica que se dividiu. é um evangélico querendo pegar as coisas da Igreja Católica. Tá vendo? Essa aqui é uma imagem de uma Igreja Católica Ortodoxa. A gente vê que Nossa, que ela é bonita. diferente até na aparência, né? Eles criaram um estilo diferente, tá? E essa é aqui em São Paulo. Então aqui no Brasil também existe dois tipos de igreja católica? Sim. Tem a igreja católica tradicional, aquela que a gente conhece, que tem aqui no Mogi Guaçu, mas também tem a igreja católica ortodoxa, que elas têm aí algumas diferenças, tá? Você entra numa igreja ortodoxa, você vê muita diferença da igreja católica que você conhece, tá? A localização geográfica de Constantinopla é o quê? É a capital desse Império Bizantino, né? A localização geográfica é fundamental para um intercâmbio cultural, como a gente já falou na aula passada, né? Porque ela fica entre a Ásia e a Europa, ela fica no caminho, né, entre esses dois continentes e que tem ali muitas atividades comerciais, muitas atividades de intercâmbio, e ali mistura-se muitas culturas, tá? Do Império Romano do Oriente foram preservados documentos, obras de arte, livros gregos romanos, que influenciaram a cultura bizantina. Então, toda essa região hoje, onde foi o Império Bizantino, tem ali uma mistura muito grande de culturas, eles são muito ricos culturalmente, por causa dessa época desse império, tá? Aos poucos, o grego se tornou a língua oficial do império. Então, por quê? Poxa, era Império Romano, por que não falava a mesma língua do Império Romano? Era tanta mistura, era tanto intercâmbio ali, que eles adotaram para eles a língua grega como língua oficial. A gente vai falar um pouquinho da arte bizantina, tá? No Império Bizantino, a arte era formada para expressar a autoridade do imperador. Então, o foco principal da arte era para exaltar o imperador, tá? Era para falar sobre o seu grande reinado, sobre as suas glórias, os seus feitos, e também representar a imagem de Deus, tá? As passagens bíblicas. Então, a arte focava principalmente, então, na igreja e no imperador, tá? E aí, eles começavam a desenvolver a arte com representação frontal desses personagens, tá? Tanto religioso como do imperador, tá? E fazia eles com uma sensação de que elas protegem o povo. Sabe como faz aquela imagem enorme do imperador ou de um santo da igreja, de Jesus, e fazia aquela sensação de que eles estavam protegendo o povo.
Os artistas deveriam seguir padrões estabelecidos pelos sacerdotes. Quer dizer, até os artistas Professor, o cara era tinham que famoso. seguir... Prof, o Caio é famoso, ele tem um canal no YouTube. O canal Ele dele tem tem um- quase Ele 1 vai milhão. de Você live. sabe se é o Ele cara, vai de velho. live. Eles são muito ingênuos. Meu Deus! Depois vocês Ele- mandam o ele- link do canal que eu entro lá. Ele é um canal famoso. Não, ele falou muita besteira, pro. Ele falou muita besteira. Mano. Mentira, tio. É o Breno. Molecada. Mano, é o cara. Mano, vocês nem sabem ainda. Vai que, sei lá, Eu é sei. alguém falando pegadinha. Certeza. Apoia a loja do canal, o Brelli lá. Nossa. Gente, desliga o vídeo, o áudio aí. Para de conversar paralelo. Vocês vão ter que assistir a aula de novo depois, hein? Vocês que sabem. Sorte de vocês que estão gravando, que eu vou pôr o link lá e vocês assistem de novo. Aprender o conteúdo. Para de brincar durante a aula. Ô, Bru, mas um famoso, Bru. Não é, cara. Certeza que O não é. prof, ele tem 1 milhão de seguidores lá no YouTube. Vai E ser aí, bom. tipo, ele tem um quadro que invade a aula. Gente, eu prestei atenção na aula. Para de ser bobo, vai. A Giovana é a primeira Giovana. que fica vendo. A Giovana é a primeira que fica vendo os chat ali. E reclama da Ela tá gente. prestando atenção na aula, tá? Tá. Presta atenção aí, Davi, que tô vendo sua carinha. Então, os artistas também tinham que seguir regras da igreja, regras para fazer ali as obras de arte toda padronizada, tá? E um dos recursos que eles utilizavam muito na arte bizantina é o mosaico. Vocês até fizeram na aula de arte, que o Davi até me mostrou o mosaico dele. Lembra que fica cortando os quadradinhos, depois vai colando? Isso aí é um mosaico. É muito chato. Essa técnica de mosaico, ela foi criada nessa época no Império Bizantino. E eles usavam mosaico muito. E a ação de arte do mês passado. Então, tá vendo? Não sei se ela comentou com vocês que esse mosaico aparecia muito em vitrais de igreja, não é? E surgiu aí no Império Bizantino, tá? Então as igrejas faziam aqueles vitrais enormes com mosaico, tá? E foi criado para essa igreja ortodoxa aqui do Império Bizantino, tá? Então eles faziam grandes esculturas em mosaico, grandes vitrais em mosaico, e a maioria dos desenhos era o que, então? A imagem do imperador ou a imagem religiosa, tá? Então, o mosaico que a gente vê por aí, dessa época, era tudo passagens bíblicas, pessoas da Bíblia, tá bom? E essa arte não se perdeu, tanto que a gente tem até hoje. A gente tem um mosaico muito famoso aqui no Brasil, que acho que todo mundo sabe, que é o calçadão de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, né? Tem aquela calçada toda cheia de quadradinho que vai fazendo umas ondas cinza e branca. Já viram ou não? É uma grande obra de mosaico, tá? Pesquisem lá para vocês verem. São só ondas, né? No calçadão. E ela é inteirinha de mosaico. E o mosaico é muito utilizado até hoje. Beleza? Tanto é que até vocês fizeram aí na aula de arte. Então é isso, gente. A aula de hoje era só isso, bem curtinho, só falando mesmo dessa igreja nova que surge, essa nova igreja católica que surge no Império Romano do Oriente e um pouquinho da arte do mosaico. Então era bem rápida a mesma aula, um assunto bem simples, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas sobre essa aula, alguma coisa que não entendeu porque ficou brincando, né, gente? Os caras ficou... Vocês podem mesmo assim perguntar para mim, que eu ajudo vocês. João Cori não. Ô, João Otávio, você não fala nada que você também participou. Ele é o primeiro que fica, nossa. Então, se vocês não entenderam né? nada dessa Você participou aula, também. vocês podem vir Eu tirar dúvida. participei, meu ovo, sai fora. Não participou, não. Otávio, olha o desrespeito com a professora. Anota aí a Depois a professora- atividade. Depois a Anota professora aí que fica tá brava. gravando a aula. Ô, João Otávio, anota aí, ó, que tá na aula gravando a aula. Sim. Todo Cara, mundo vai não, ver a já bagunça se de ganha mais, vocês. prepara. vai. Fica quieto que você ganha mais.
Página 213, o exercício vai ser só o 4, o 5 e o 9. Só esses 3, tá? Ó, de 11 exercícios, eu separei só 3 para vocês. Olha que probozinho, e vocês ainda ficam brincando na aula. Tá acusando eu, vai. 4, 5 e 9. Bom? Então é 4, Ainda tá 5 e gravando. 9 só. Tá gravando. Eu vou ficar enchendo o saco do João, tava até de parar de falar. Beleza, gente? Marquem aí, então, qual que vai ser o exercício para fazer. Tá? Para não precisar fazer todos, que não tem necessidade. Beleza, gente? Ô, prof, para de gravar aí. Eu vou parar de gravar, então, tá?